Primeiro, participei agora há pouco, junto com a senadora Vanessa, que é a nossa procuradora aqui da Procuradoria da Mulher, senadora Ana Amélia, senadora Simone Tebet e outras, do encontro de entes federados, o Pacto pelo Direito das Mulheres. Que encontro é esse? Um encontro que reuniu exatamente as senadoras, as deputadas federais, as deputadas estaduais, vereadoras, teve também a presença de deputados estaduais, a presença, portanto, da diretoria da UNALE, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. E esse encontro, senhor presidente, foi, como o próprio nome já coloca, foi exatamente para tratar da questão central, que é mais mulheres na política, a participação das mulheres na política. Nós sabemos que o Brasil, felizmente, é um dos países que apresenta ainda dos menores índices de presença feminina nos parlamentos. Não é à toa que a gente ocupa a vexatória posição de 158º lugar entre as 190 nações do mundo. Na casa, por exemplo, que é aqui o Senado Federal, que cuida, digamos, dos interesses federativos, dos interesses dos estados brasileiros, pois bem, aqui no Senado Federal, 15 dos 27 estados brasileiros não têm representação feminina. Eu vou repetir, 15 dos 27 estados brasileiros não têm representação feminina. E 12 dos 28 partidos atuantes na Câmara dos Deputados não possuem mulheres entre seus integrantes. Na Câmara dos Deputados, as mulheres somos 51 deputadas, representando apenas 10% do total. Nas Assembleias Legislativas, 11% dos cargos. Nas câmaras de vereadores, a presença feminina é de 13,32% e etc. Ou seja, na verdade, há um descompasso muito grande, entre a presença das mulheres na sociedade, na vida, e a presença das mulheres nos espaços de decisão política tão importantes como, por exemplo, o espaço do parlamento. Somos mais da metade da população, no entanto, somos muito poucas ainda, nesses espaços de decisão política tão importantes. Daí porque é importante encontros como esse de hoje, reunir as senadoras, as deputadas federais, as vereadoras, as deputadas estaduais, a ministra das Mulheres, hoje secretária especial de Política para as Mulheres, nossa eterna ministra, Leonora Mennicus, que aqui esteve. E importante encontros como esse, senador Paim, exatamente para a gente não desistir da luta, não desistir de maneira nenhuma. Nós avançamos muito pouco nessa área. O Brasil tem uma elite muito atrasada, tem um sistema político eleitoral, senador Capi, muito arcaico, muito conservador ainda. E eu disse lá agora há pouco que, dentre os sonhos que eu carrego no peito, um deles é ver um dia uma reforma política nesse país à altura do que o Brasil merece, inclusive à altura do que as mulheres merecem. Uma reforma política que possa exatamente o quê? Diminuir esse grau de elitização, de conservadorismo que toma conta do parlamento pelo país afora. Por isso que nós insistimos tanto na tese do financiamento, na tese de pôr fim ao financiamento empresarial a partidos e campanhas, e daí perseguir a paridade de gênero, daí perseguir que tenhamos uma reforma que traga modernidade no sentido exatamente de ampliar os espaços de decisão política da sociedade. Então, eu quero colocar que esse encontro de hoje, repito, é para alimentar exatamente a nossa luta. Nós tivemos a época das cotas, foi um passo, do ponto de vista de estimular, de incentivar a participação política das mulheres, mas ela se revelou insuficiente. Nós tínhamos uma PEC tramitando aqui exatamente para ampliar a participação política das mulheres, 30% até chegar a 50%, que essa é a proposta
mais justa, né? Mesmo, essa proposta não foi possível de prosperar. Tivemos que, portanto, né, nos voltar para a proposta aprovada finalmente nessa casa, que foi a 134, que estabelece uma reserva mínima de vagas nas próximas legislaturas, começando com 10% do total de cadeiras, em seguida ampliando para 12% e, por fim, para 16% na terceira eleição após a aprovação da matéria. O Senado, né, mostrou sensibilidade, pelo menos no tocante a essa proposta. Nós aprovamos aqui por ampla maioria. Infelizmente, senador Paim, ela está travada exatamente na Câmara dos Deputados, né? Mas nós, repito, nós não vamos desistir de maneira nenhuma. Então, desse encontro lá, coordenado pela senadora Vanessa, está saindo exatamente a carta de Brasília, onde a gente conclama, né? Enfim, não só as mulheres, as parlamentares nos diferentes níveis, mas a gente conclama a sociedade em geral para fortalecer a nossa luta no que diz respeito a ampliar os direitos das mulheres, começando, né, por mais mulheres na política. Senador Paim, por enquanto é só. Agradeço a Vossa Excelência. Nós tínhamos outros assuntos aqui a tratar, mas vamos sair agora, porque nós vamos ter reunião da bancada federal lá do nosso Rio Grande do Norte, para tratar de um tema muito importante, que é exatamente a definição das emendas ao orçamento geral da União. A nossa expectativa, como sempre, é contemplar a área da educação, destinar emendas do Orçamento Geral da União para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, para a Universidade Federal do Semiárido, UFESA, para o Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, o IFRN, destinar emendas também para a educação básica. Muito importante que a gente pense nessa modalidade da educação, que é a educação básica, pelo alcance que ela tem. Falar de educação básica no nosso país significa falar de uma rede que atenda a nada mais, nada menos do que 50 milhões de crianças e jovens por esse país afora. Então, por isso que sempre defendo também que no Orçamento Geral da União a gente olhe com carinho a importância de se destinar recursos para essa área da educação básica. E bem como, claro, olhar para as outras áreas no que diz respeito à infraestrutura, seja de estradas, seja de energia, de portos, a infraestrutura urbana, no que diz respeito à questão do saneamento, a questão da habitação, a questão da moradia, etc., etc. Então, esperamos, mais uma vez, senador Paim, fazer uma boa reunião da bancada federal do Rio Grande do Norte, que vai contar com a participação também de representantes de outras instituições. E, como sempre, né, vamos definir tudo isso pelo consenso e tendo sempre como norte os interesses do Rio Grande do Norte. Ou seja, tendo sempre como a luz a nos guiar a promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. E, por fim, senador Paim, quero aqui, desde já, fazer um registro que a Confederação Nacional dos Artesãos do Brasil realiza exatamente agora, de 19 a 21 de outubro, em Natal, lá no meu estado, Rio Grande do Norte, vai realizar exatamente o 7º Congresso Nacional dos Trabalhadores Artesãos, né? É um evento muito importante, um evento que vai reunir mais de 800 delegados, artesãos eleitos pelos estados. Além dos 800 delegados, o Congresso também vai ter a participação de mais de 200 ouvintes. Essa categoria que merece todo o respeito, né, de todos nós. Essa categoria vem nesses últimos 12 anos, senhor presidente, lutando para o retorno das ações do setor para o Ministério do Trabalho. Finalmente, isso agora está sendo viabilizado, agora na reforma administrativa, no governo da presidenta Dilma. Enfim, é um setor que envolve
um contingente de mais de 10 milhões de profissionais pelo país afora. Então, eu quero dizer da nossa alegria, senador Cintra, né? Inclusive, com certeza, nós vamos ter a alegria de ter a presença de Vossa Excelência lá no 7º Congresso Nacional dos Trabalhadores Artesãos. Concedo a palavra ao senador Douglas Cintra. Vossa Excelência, eu agradeço a oportunidade e registro que estarei presente lá em Natal, seu estado, Rio Grande do Norte, para poder continuarmos dando esse apoio tão necessário a esse grupo de brasileiros que faz diferença não só na vida de cada um, ou seja, no seu trabalho, na sua capacidade de sustentar a sua família, mas também na importante contribuição para a nossa cultura brasileira. Nós, brasileiros, temos um grande talento nato pela arte e o artesão contribui de forma diferenciada. Especialmente na nossa cidade de Caruaru, nós temos aprendido não só a valorizar, mas a reconhecer o grande papel que eles têm. Parabenizo a senadora pelo trabalho que tem feito por todos os artesãos brasileiros. Senador Douglas, eu quero aqui dizer do quanto também Vossa Excelência tem sido um parceiro importante nessa luta, né, pela valorização do artesão, né, pela valorização do artesanato no nosso país. Nós começamos o ano realizando aquela audiência pública, que Vossa Excelência foi autor também junto comigo, e aquela audiência pública foi abençoada, né, porque, de fato, a audiência pública deu o primeiro passo no que diz respeito à retomada em busca daquilo que era o mais importante para a categoria, que era a aprovação do projeto de lei 775510, que trata da regulamentação da profissão do artesão, bem como também o diálogo com o governo, no que diz respeito aos termos do governo federal, o tratamento de prioridade, de respeito, enquanto ações políticas públicas voltadas para impulsionar, para incentivar o artesanato no nosso país. Então, a audiência pública, eu acredito que foi um marco, né, porque retomou a luta e, claro, com a participação especial da Confederação Nacional dos Artesãos do Brasil, Isabel, sua presidente, Márcia, lá do Rio Grande do Norte. Em nome delas, quero saudar a todos os trabalhadores artesãos do nosso país pelo quanto de dedicação, de seriedade que a Confederação, né, vem tendo nessa luta. Quero terminar, portanto, dizendo que é com muita alegria que nós vamos sediar lá em Natal, a partir de segunda-feira, o 7º Congresso Nacional dos Trabalhadores Artesãos, e dizer, senador Paim, da nossa expectativa que até segunda-feira a presidenta Dilma sancione o projeto de lei 755510, que trata da regulamentação da profissão do artesão no nosso país. Essa é a nossa expectativa, depois de tanto trabalho, depois de tanta luta, né, depois de um sonho tão sonhado. Eu não tenho nenhuma dúvida que a presidenta Dilma vai sancionar, e esse será, sem dúvida, um dos maiores presentes. Esse será, sem dúvida, um dos motivos mais nobres, mais importantes, mais especiais, a gente celebrar com os trabalhadores artesãos no Congresso que começa de segunda a quarta em Natal, que é a sanção pela presidenta Dilma do projeto de lei 7510. Fica aqui, presidenta Dilma, não é só o apelo da senadora Fátima Bezerra, não, do senador Douglas Cintra, dessa casa, do senador Humberto Costa, também lá de Pernambuco, que tem sido um grande parceiro. Fica aqui o apelo do Senado, o apelo da Câmara, o apelo de toda a sociedade, porque sabe o quanto é justo valorizarmos essa categoria que cumpre um papel tão importante na geração de emprego e renda no nosso país, que são os trabalhadores artesãos. Que venha a sanção da lei até segunda-feira. Muito obrigada.